Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de atualização em língua portuguesa. No último vídeo, a gente conversou sobre regência, aula importantíssima, e agora a gente vai conversar sobre pronomes relativos, né? A gente falou um pouquinho sobre pronomes também na última aula, e agora a gente vai conversar sobre pronomes relativos. Na verdade, a gente já falou um pouquinho também sobre pronomes relativos, né? Você já sabe que os pronomes relativos são aqueles que se referem a um substantivo, né? Então, pronome relativo é aquele que se refere a um substantivo. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, aliás, antes até de te falar daqui do exemplo, na hora quando a gente conversou sobre pronomes relativos, eu falei para você só sobre um pronome, que foi o pronome que a gente falou sobre orações adjetivas, tá lembrado? E aí aqui eu vou logo te esclarecer que a gente tem 5 pronomes relativos. A gente tem o pronome que, a gente tem o pronome o qual, a gente tem o pronome quem, o pronome cujo e o pronome onde. Para que a gente usa pronomes relativos? Qual é a função de pronomes relativos? E não só na língua portuguesa, tá? Pronomes relativos existem em várias línguas. Os pronomes relativos, eles têm a função de fazer referência a um substantivo ou a um pronome e substituir esse termo na oração. Então, ele não só se refere, mas substitui. E essa ideia de substituir é muito interessante porque evita a repetição de termos nas orações. Então, isso é bem interessante. O que, o qual, quem, onde, cujo, eles vão sempre fazer referência a um substantivo ou a um pronome e vão fazer eles têm essa importante função, né, de evitar a repetição. Então, o primeiro pronome relativo que eu vou te falar aqui é o pronome que. Vou falar sobre todos, tá? Então, o que aqui está se referindo à palavra petição. A petição que elaborei foi aprovada pelo chefe, o que se refere à petição. Se eu não tivesse o pronome relativo que aqui nesta frase, eu teria 2 frases aqui, como esta, ó. A petição que elaborei foi aprovada pelo chefe se desmembra em a petição foi aprovada pelo chefe e elaborei a petição. Eu tenho aí 2 vezes a palavra petição. E por que na frase 1 eu não tenho 2 vezes a palavra petição? Porque o que está exatamente na função de substituir este pronome. Olha aqui outro exemplo. O documento que foi redigido será descartado. O que está se referindo a qual palavrinha? A documento. O que se refere a documento. Então, esse que se refere a documento evita a repetição dessa palavra. Por isso que se a gente desmembrasse essas 2 orações, por que são 2 orações? São 2 verbos, né? Eu teria aí o documento será descartado e o documento foi redigido. E aí, mais uma vez, percebendo que o que evita a repetição dessas palavras. O trabalho de servidores que utilizam a linguagem será facilitado. O que eu tenho aqui, então? O termo que está se referindo a servidores, não é? E que está aqui sendo sujeito de utilizam. Aqui, então, se a gente tivesse desmembrar, se tivéssemos que desmembrar esse período, a gente teria o trabalho de servidores será facilitado, servidores utilizam a linguagem. Veja, mais uma vez, que a palavra servidores está repetida. E por que não está aqui nessa frase original? Por conta do que. Então, eu espero que você tenha já... vamos só ver essa última frase aqui, que essa aqui é bem importante. A decisão de que depende do meu destino será proferida. O que está se referindo a qual palavrinha, minha gente? Decisão. Decisão. E se você observar, em todas as vezes, a palavrinha que aqui o que se refere é um substantivo. Sempre, né? Aí, decisão, servidores, documento, petição, todos substantivos. Poderia ser um substantivo ou um pronome, certo? Muito bem, muito bem. Então, eu tenho aí um substantivo. Esses substantivos,
não estão repetidos, mas se eu desmembrasse, mais uma vez eu teria. A decisão será proferida, meu destino depende da decisão. Tudo bem em relação a isso? Muito bem, muito bem. Agora, veja aqui um detalhe importante que eu quero que você perceba aqui. Opa! Perceba um aspecto importante aqui. Se a gente observar nestas frases, a frase 1 não tem... Opa! A frase 1 não tem preposição. A frase 2 não tem preposição antes do que. A frase 3 não tem preposição antes do que. Mas a frase 4 tem preposição antes do que. Por que que na frase 4 apenas eu tenho preposição antes do pronome que? Por que só nessa frase? E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque isso é bem importante. Isso só acontece com pronomes relativos. E essa questão aqui também se refere à regência. Você vai encontrar isso em gramáticas na parte de regência. Então, quando a gente tem um pronome relativo e depois do pronome relativo, depois dele, eu tenho um termo que pede preposição, a preposição que é pedida por esse termo vai para antes do pronome relativo. Vou repetir. Quando eu tenho um termo depois do pronome relativo que pede preposição, a preposição desse termo vai para antes do pronome relativo. Então, olha aqui, ó, as frases anteriores. Olha aqui. A petição que elaborei foi aprovada pelo chefe. O termo que está depois do que é elaborei. Quando eu elaboro algo. No caso, eu elaborei a petição. Há necessidade de preposição? Não. O documento que foi redigido será descartado. Eu tenho aí o termo foi redigido. Foi redigido pede preposição? Não. Então, não tenho aí o documento foi redigido, não tenho preposição. O trabalho de servidores que utiliza a linguagem. Quando eu utilizo... Aliás, quando os servidores utilizam algo. E os servidores utilizam. Então, para onde vai essa... Aliás, para... Opa! Eu preciso de preposição aí? Não. Se eu não preciso de preposição, não vou utilizar aí os pronomes. Agora, quando eu tenho a decisão de que depende do meu destino será proferida, o termo a decisão de que depende do meu destino, eu tenho aqui, ó, depende. E mesmo se eu tivesse assim, tá, gente? A decisão de que meu destino depende. Eu olharia para depende também. Então, meu destino depende de algo. Meu destino depende de algo. Para onde vai a preposição? Para antes do pronome. Para antes do pronome. Então, eu tenho de observar o termo que está depois para verificar se há ou não preposição. Quando essa preposição é facultativa, eu posso falar decisão que depende? Não. Preposição obrigatória. E aí eu quero que você rapidinho pare o vídeo agora e responda aí a essas quatro frases, para me dizer se há necessidade de preposição e, se houver, qual é a preposição que a gente vai utilizar. Tudo bem? Então, vamos ver aqui a resposta. Espero que você tenha parado o seu vídeo aí, ó. Vamos aqui para a resposta, ó. Quando eu analiso algo. No caso, eu analisei o quê? A decisão. Eu analisei a decisão. A decisão que analisei é esta. Então, eu analisei a decisão. Então, se eu analiso algo, eu não tenho preposição. Logo, aqui fica sem preposição. A decisão que analisei é esta. Quando eu obedeço a algo. Quando eu obedeço a algo. Se eu obedeço a algo, ó, obedeço a algo, o verbo precisa da preposição. Ou seja, para onde vai a preposição? Para cá, para antes do pronome relativo. A decisão que me baseei é esta. Opa, quando eu me baseio em, eu me baseei na decisão. Então, a decisão em que me baseei. A decisão em que me baseei. Quando eu falo algo, posso falar algo. Mas veja que aí não é o sentido de que eu falei a decisão. Eu falei da decisão, eu falei sobre a decisão. Considerando que eu tenha falado da decisão, como é que vai ficar? A decisão de que falei é esta. A decisão de que falei é esta.
Então, vocês não vão mais dizer o filme que assisti é bom. Não, o filme a que assisti é bom, porque quando eu assisto a algo. O filme de que gosto é este. O filme de que gosto. Por que de que gosto? Porque eu gosto de, e não o filme que gosto. Tudo bem? Preposição obrigatória. Aí, agora a gente vai falar sobre o pronome relativo, o qual e a qual. Mesma ideia, tá? Sobre o pronome relativo, sobre o pronome relativo que. Mesma ideia. Necessidade de preposição e referência a substantivo, o qual se refere a parecer. O qual tem uma especificidade aqui, tem uma particularidade, que é a seguinte: a gente tem uma possibilidade de utilizar o pronome relativo o qual e a qual para evitar uma ambiguidade, para evitar uma construção inadequada. Quando a gente, às vezes, por exemplo, o parecer do MP, e se eu não quisesse que tal, porque veja que o qual pode tanto se referir a parecer quanto a MP aí também, tá? O qual pode se referir aos dois itens. Mas se houvesse aí talvez uma construção que eu quisesse só mostrar que seria a análise do MP, eu queria mostrar que era a análise, o referente. A análise do MP, a qual indicou. O a qual só seria a análise. Então, o qual tem essa possibilidade, porque ele se flexiona, né, de acordo com o referente. Então, há essa possibilidade para evitar uma construção ambígua. Por que eu não usei preposição aí? Porque o verbo indicar, o parecer indicou algo. Não há aí preposição. Se não há preposição, não vou utilizar antes do pronome relativo. Aí, ó, só para você ver essa questão de preposição, eu reproduzi aquelas mesmas frases que a gente acabou de fazer. A decisão a qual analisei. Por que eu utilizei a qual aí sem preposição? Porque analisei algo, a qual. Quando eu obedeço a algo, eu obedeço a algo. Então, a preposição de obedeci vem para cá. A preposição de obedeci vem para cá. Então, a decisão a qual obedeci é esta. A decisão a qual obedeci é esta. O Anderson, por que ficou com uma crase? Porque, veja, eu tenho o a qual mais o a. A qual mais o a. Então, o a, aqui, ó, esse a que veio de obedecer, se une a esse outro a. E aí eu tenho a crase, tudo bem? A decisão que me baseei é esta, então, na qual me baseei. Preposição em, veio para cá. E a decisão da qual falei, preposição de. Certo, minha gente? Tudo bem? Só vou voltar aqui nesta frase, só para você perceber um detalhe. Por que aqui o qual indicou irregularidades ficou entre vírgulas? Por que ficou aqui entre vírgulas? Vamos relembrar essa questão de oração adjetiva, explicativa e restritiva, só para ficar claro? Quando eu penso em pronome relativo, eu vou pensar que ele vai se referir a um substantivo, mas eu também vou pensar que todo pronome relativo introduz que tipo de oração? A oração adjetiva. E a oração adjetiva pode ser de dois tipos, ou explicativa ou restritiva. Ou explicativa ou restritiva. A explicativa dá a ideia, então, de equivalência. E a restritiva é uma noção de que eu vou restringir uma parte de algo. Então, quando eu falo o parecer do MP, o qual indicou irregularidades, e eu coloco entre vírgulas, eu estou dizendo que só existe um único parecer do MP, naquele caso. Um único parecer do MP. E esse único parecer do MP fez o quê? Indicou irregularidades. Agora, quando eu tenho aqui a decisão de que depende do meu destino será proferida, eu estou deixando claro que existem várias decisões. E qual é a decisão que será proferida? A decisão de que depende do meu destino. Então, eu restringo. Por isso que eu não coloquei vírgulas aqui. Assim como o trabalho dos servidores que utilizam a linguagem. Então, serão todos os servidores serão beneficiados? Não. Apenas os servidores o quê? Que utilizam a linguagem. Percebe como é uma noção restritiva? Então, não são todos os servidores. Apenas os servidores que utilizam a linguagem. Então, quando a gente tem essa construção restritiva, sem vírgula, com explicação com vírgula. Aí uma observação sobre o pronome relativo ao qual e a qual
que é importante para você, que é o seguinte. Quando eu tenho as preposições sem e sob, preposição sem e sob, e preposição com mais de uma sílaba, preposição sem e sob, preposição com mais de uma sílaba, essas preposições exigem o pronome relativo o qual e a qual. Então, preposição sem, preposição sob, preposição com mais de uma sílaba. Eu não posso utilizar o pronome relativo que, só posso utilizar o pronome... Então, não posso utilizar o pronome que, só posso utilizar o pronome o qual e a qual. Então, por isso que eu vou falar, o juízo perante o qual a ação foi ajuizada não era competente. Então, o qual se refere a juízo. De onde veio o perante? Perante, a ação foi ajuizada perante, né? Perante, a ação foi ajuizada perante um juízo. Então, por que eu utilizei o qual e por que eu não poderia utilizar o que aqui? O juízo perante que a ação foi ajuizada. Não posso utilizar isso porque o perante é preposição com mais de uma sílaba, perante. Então, aqui eu preciso utilizar o pronome relativo o qual, perante o qual. Então, aqui, ó, naquele exemplo anterior, a decisão, se eu não tivesse utilizado a preposição de, tivesse utilizado a preposição sobre, duas sílabas. Então, eu não poderia falar a decisão sobre que falei, não. A decisão sobre a qual falei é esta. A decisão sobre a qual falei é esta. Então, a gente aqui não pode utilizar o pronome que quando houver essas preposições, sem, sob e preposição com mais de uma sílaba. Nos demais casos, podemos fazer intercambiar aí. Pronome relativo onde? O pronome relativo onde, ele sempre vai se referir a um lugar. O pronome relativo onde sempre se refere a um lugar. E esse pronome, que sempre se refere a um lugar, ele pode ser substituído, o onde pode ser substituído, por um pronome em que ou um pronome no qual e na qual. Em que, no qual e na qual. Então, quando eu falo assim, ó, olha aqui, o sítio onde o réu encontrava ficava a 5 quilômetros daqui. Eu primeiro quero que você perceba o seguinte, o onde se refere a sítio. O onde se refere a sítio. Sítio é substantivo e sítio também indica lugar. O sítio onde o réu foi encontrado ficava a 5 quilômetros daqui. Veja que o réu foi encontrado em um lugar. Qual lugar? O sítio. Então, como ele foi encontrado em um lugar, eu poderia substituir o onde pelo em que, no qual. Tudo bem até aqui? Outra informação importante. O onde também pode retomar um lugar que seja espacial, não necessariamente um lugar físico. Então, pode, por exemplo, retomar os autos. Autos é um lugar espacial, acontecem vários atos ali, né? Assim como a gente pode pensar na internet, um lugar espacial. Na internet também acontecem várias coisas, né? E a gente pode utilizar o onde para fazer referência à internet, onde, infelizmente, se acha que não há lei. Enfim. Tudo bem? Que mais que eu vou falar aqui para você? Aonde? Olha aqui, aonde? O aonde, ele tem uma particularidade. O aonde, ele não pode ser utilizado, o aonde não pode ser utilizado se eu perceber que há exigência de uma preposição que seja a preposição em. Em outras palavras, eu só posso utilizar o aonde quando houver exigência da preposição a. Quando houver exigência da preposição a. Quando houver exigência da preposição em, eu vou usar o onde. Como assim, Anderson? Então, eu vou falar assim, ó, o sítio aonde o réu foi ficava a 5 quilômetros. Porque quando ele vai a algum lugar. Ou quando ele foi a algum lugar. O sítio aonde o réu foi. Agora, eu coloquei aí, foi encontrado. Então, foi encontrado em onde?
Então, eu vou dizer aonde você vai, ou seja, porque você vai a algum lugar, aonde você vai. Ou eu vou dizer onde você está, e não aonde você está, porque você está em onde você está. Aonde você quer chegar, porque você quer chegar a algum lugar, e não onde você quer chegar. Tudo bem? Certo? Ah, minha gente, rapidinho. Por que eu não utilizei vírgula depois de sítio? O sítio, vírgula, onde o réu foi encontrado, vírgula, ficava a 5 quilômetros. Porque eu quero mostrar aí que, nesse contexto, eu quero restringir o sítio. Então, eu ainda não sei qual é o sítio. O sítio onde o réu foi encontrado. Então, é aquele sítio X lá. O sítio X. Aí é onde o réu foi encontrado. Tudo bem? Então, como eu quero restringir, eu vou falar de... não posso usar vírgula. O sítio onde o réu foi encontrado ficava a 5 quilômetros aqui. Tudo bem? Não vou usar vírgula. Agora, não. O meu contexto é... No meu processo, só existe um único sítio. Só um único sítio. Então, nesse caso, esse único sítio, todos já sabemos que é onde o réu foi encontrado. Então, esse onde o réu foi encontrado vai ficar entre vírgulas, tá bom? Cujo. O cujo aqui tem 3 particularidades. Cujo tem 3 particularidades. Ele indica posse, ele faz a flexão com o termo que está depois, não com o termo que está antes, e ele não tem artigo. Então, o cujo, ele vai ter aqui, ó, o antecedente, cujo, consequente. Antecedente, cujo, consequente. Então, esse antecedente, cujo, consequente, a ideia é o quê? Que esse termo aqui, ó, antecedente, consequente, esse termo anterior possui esse termo aqui. Ou, em outras palavras, esse termo daqui é deste daqui. Então, sempre que você pensar em utilizar cujo, vê se você pode fazer essa construção contrária, né? O termo depois do cujo é do da frente. Eu dei um curso lá no Conselho da Justiça Federal, CJF, aqui em Brasília, e aí um aluno, um servidor de lá, falou assim: Anderson, eu aprendi uma coisa que eu nunca me esqueci. E aí eu também, aliás, de que nunca me esqueci. E eu também não me esqueci mais disso, que é o seguinte: o da frente é do de trás. Nessa ideia de posse, o da frente é do de trás, do cujo aí. Então, porque quando eu falo assim, o pai cuja filha, eu estou dizendo que a filha é do pai, ou o pai possui filha, né? Tudo bem, a filha é do pai. A carteira cujos cartões, ou seja, os cartões da carteira. Olha aqui nesse exemplo, o órgão cujos servidores, eu estou dizendo que o órgão possui servidores, ou os servidores do órgão, tudo bem? Os servidores do órgão, cujos aqui, então, está flexionado de acordo com o termo posterior, e eu não faço uso de artigo, ou seja, eu não posso falar o órgão cujos os servidores, não posso fazer isso, ok? Muito bem, muito bem. Aí, olha esse exemplo. A pesquisa de cujos resultados precisei para usar no voto não foi divulgada. Então, quando eu tenho aqui, ó, quando eu tenho pesquisa de cujos resultados, eu estou dizendo que a pesquisa possui resultados, ou os resultados são da pesquisa, Outra questão é, cujo está flexionado de acordo com o termo consequente, cujos resultados. E, além disso, eu utilizei aqui o D. Por que eu utilizei esse D aqui? De onde surgiu o D? De precisei. Então, a pesquisa de cujos votos precisei para usar no... Aliás, a pesquisa de cujo resultados precisei para usar no voto não foi divulgada. Então, eu precisei de resultados da pesquisa. Precisei de resultados da pesquisa. Então, esse de veio de precisei, né? Ou seja, aquela mesma lógica que a gente viu com o pronome o qual, com o pronome que, a gente permanece para essa construção, certo?
E, por fim, o último pronome relativo é o pronome quem. Com o pronome relativo quem, a gente vai fazer essa construção observando dois aspectos. O primeiro, o pronome relativo quem só pode se referir à pessoa. O pronome relativo quem só pode se referir à pessoa. E, além disso, o quem é um termo que é o quê? Preposicionado. É um termo que só pode ser preposicionado. Agora, veja, o quem preposicionado é só o quem pronome relativo, tudo bem? Então, a referência à pessoa e o quem só pode ser um termo preposicionado. Quem, termo preposicionado. Então, olha aqui. O jovem a quem me refiro chegou. Quem se refere a jovem, pessoa, massa, tá crocante, tá crocante. Quem se refere a jovem, tá massa. E ele está preposicionado. Por que ele está acompanhando essa preposição? Porque veio de onde? De me refiro. Quando eu me refiro a alguém. Então, me refiro veio para cá. O a veio para cá. O ministro a quem admiro é este. O quem se refere a ministro. O quem se refere a ministro. Pessoa. E ele está acompanhado dessa preposição. Veja, quando eu admiro alguém, eu admiro algo. Essa preposição era necessária para o admirar? Não. Mas essa preposição se tornou necessária por conta do quem. Tanto é assim que se eu substituísse o quem pelo que, e eu posso fazer isso, por isso que eu posso falar eu quem agradeço, eu que agradeço. Se eu substituísse pelo que, eu não usaria a preposição. Então, o jovem a que me refiro. A que me refiro, porque quando eu me refiro a. Agora, o ministro que admiro. O ministro que admiro. O ministro que admiro é este. Então, quando eu admiro alguém, algo. Então, a preposição a aí é uma preposição que não vai acontecer com o que. Tudo bem? Só acontece com quem. Certo, minha gente? Muito bem, então aqui, agora, a gente encerra, sim, agora sim, a gente encerra esta unidade 7. Aí eu quero mostrar para você, os exercícios que você vai fazer da unidade 7. Você vai fazer estes exercícios aqui, ó. Aqui, na página, você vai fazer exercícios da página 20 e 21. Peraí, 20 e 21. E vai fazer esse exercício aqui da página 22 também. Então, 20, 21 e 22. Esses exercícios, 20, 21 e 22, dessas 3 páginas, você vai fazer e eu vou corrigir na nossa aula ao vivo. Eu não sei se você já tinha percebido, mas todos esses exercícios têm gabarito comentado. Estão todos lá com gabarito comentado. Mas, mesmo assim, a gente faz a correção na aula ao vivo, tá bom? Muito bem. Então tá. A gente volta, então, na próxima unidade, na unidade 8, para continuar aspectos gramaticais, a nossa última unidade, unidade 8, em que a gente fala sobre aspectos gramaticais, a gente vai falar sobre crase e sobre colocação pronominal. E aí, enfim, a gente também vai encerrar a unidade 8. Mas, enfim, encerramos agora a unidade 7. Até já, minha gente.